Olá, eu sou Isabela Santana, eu sou psicóloga e em parceria com o Instituto Atos de Amor e o projeto Construindo o Futuro, eu vou falar um pouco com vocês sobre perspectivas da nossa vida, do nosso futuro, aqui nesse vídeo. O futuro é uma questão que muitos pensam ou outros não pensam tanto. Por que eu digo isso? Que muitos não pensam sobre ele porque tem algum trauma, tem alguma dor, tem alguma dificuldade em planejar o futuro. E tem outros que eles entram no outro extremo, que é o pensar muito, ou até mesmo só o pensar. Por que eu tenho que sair desse lugar de só pensar no futuro, de só ficar planejando isso? Porque muitas vezes isso vai estar só no lugar de imaginário. Então, é importante a gente sair desse lugar de imaginário, só imaginar o futuro, só planejar o futuro, só sonhar com algumas coisas e passarmos a ter ações diante dele. E por isso que nós, na psicologia, nós iremos entender que precisamos de previsões. Você pode ter contato com previsão do tempo, ou até mesmo na psicologia a gente fala assim que temos previsão de comportamento, previsão do que isso pode acontecer no seu futuro. Então, se você tem algum comportamento hoje, mais para frente você terá um outro contexto na sua vida. Então, como previsão de tempo, amanhã vai chover, no outro dia talvez não. Diante das suas ações do seu dia, diante da sua realidade, a gente pode perceber o que você tem feito para você construir o seu futuro. Então, muitas vezes a gente pode viver nesse lugar de sonhos, de planejamento, ou até mesmo se esquivar disso, fazendo o quê? Fazendo com que a gente não sonhe por alguma dificuldade nossa de ter uma dor, um trauma, um sofrimento ali envolvido. A pessoa tem dificuldade por quê de planejar esse futuro? Porque muitas vezes tem uma dor envolvida, tem um sofrimento, tem aquilo que para ela, que paralisa ela. Então ela não consegue almejar, ela não consegue desejar, ou até mesmo está no lugar de que não merece algo bom no futuro, porque o passado já foi muito ruim e ela acha que aquilo é o que ela tem para a vida dela, é aquilo que ela vai viver pro resto da vida dela. E não é essa a verdade. Você pode viver um futuro que você planeja, você pode ter um futuro diferente do seu passado, você pode ter um futuro diferente do que os seus pais, os seus cuidadores tiveram na sua idade, ou até mesmo mais do que você já tem hoje. Então, nós trabalhamos com previsões. Coloque isso na sua mente, você tem que ver o que você está vendo na sua realidade, observar isso e perguntar, qual que é a previsão? Qual que é a previsão para a minha vida? Vai chover ou vai fazer sol? Qual que vai ser a minha estação? Isso também é interessante de pensar que também nós temos estações no ano. O verão, a primavera, o outono, o inverno. E você pode estar falando assim, Isabela, hoje eu estou vivendo dias de inverno, dias de frio, dias de escuridão, né? A previsão do meu tempo é chuva. Então é dor, é sofrimento, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, eu não consigo ver o sol nascendo na minha vida. Nós precisamos entender onde nós estamos, isso é autoconhecimento. Se você consegue ter uma previsão do seu futuro, se você consegue se autoconhecer e ver qual que é a estação que você está vivendo, você consegue mudar essa situação. O autoconhecimento é muito importante para as mudanças virem, junto com as suas ações. Então a pessoa que ela vive numa casa que tem muita infiltração, que o piso não está muito bom, ou até mesmo o aluguel tá muito alto para aquela realidade, para aquela casa. Se ela se conhece nesse lugar, se ela observa a situação dela, ela consegue intervir diante daquilo. Então, mudanças envolve isso. Você tem que saber de onde você vai sair. Você tem que saber de onde você está. Então, onde eu estou na minha vida agora? Então, para que você tenha essa mudança de casa, vamos pensar nisso. A gente vai empacotar, a gente vai colocar tudo na sacola, a gente vai pegar um automóvel e levar para outro lugar, para essa casa que você acha que é melhor para você, que faz mais sentido para você estar ali. Então, pense nisso, que a mudança ela vai fazer com que você saia desse lugar, que você tire as coisas do lugar, que você jogue fora as coisas que estão sobrando, para que você leve para esse lugar de novidade. Então, mudar, ele envolve todo esse trabalho. Então, não é algo que você vai fazer do dia para a noite. Às vezes a gente acha que a mudança, os frutos da mudança vão vir muito rápido.
mas é você só esperar, ter paciência para que você consiga colher os frutos dessa mudança. Tudo tem treinamento. Se você está planejando em mudar, você talvez nunca tenha feito isso. Talvez vai ser a primeira vez na sua vida que você vai ter uma oportunidade de pensar sobre o seu futuro e começar a intervir sobre ele, fazer com que ele mude. Então é muito importante você entender que você não nasceu sabendo fazer nada. Você talvez tenha, talvez não, muito provavelmente você teve alguns reflexos inatos respondentes quando você nasceu como um bebê. Você, quando pegavam na sua mão quando você era bebê, você apertava, não porque você estava segurando a mão de alguém, mas é porque é um reflexo que o bebê tem. Você chorava quando algo te incomodava, né? Você tinha algumas reações que eram inatas, que eram respondentes. Outras coisas você não nasceu sabendo. Você aprendeu a andar, você aprendeu a falar. Você aprendeu a falar o português. Você consegue me entender agora porque um dia alguém te treinou para você entender o que eu estou falando para você. Então, tudo é um treinamento. Você foi treinado para fazer certas coisas. E mudança na nossa vida, mudança na nossa realidade, também precisa de um certo treinamento. Se você não tem experiência nisso, vai ser difícil para você, vai ser custoso inicialmente para você viver nesse lugar de mudança. Encarar esse processo. Então, saiba que vai ser custoso, vai ser desconfortável, mas vai valer a pena. E isso não vai ser em vão. Se você se dispôs, eu quero mudar o meu comportamento de estudo, eu quero começar a estudar mais, eu quero me dedicar a mais. Você pode perguntar para qualquer universitário, aqueles que são dedicados, que amam aquilo que estuda. No início, eles não sabiam fazer um artigo, eles não sabiam produzir alguma coisa, era difícil até mesmo escrever alguma coisa. Mas depois de 5 anos, 4 anos de um curso, de uma faculdade, você pergunta para ele assim, e como foi o TCC? Foi custoso, mas não tem aquela dificuldade do início, não tem aquela dificuldade do primeiro semestre, de quando eu entrei na faculdade. Por quê? Ele passou toda a faculdade fazendo trabalhos, fazendo artigos. E é a mesma coisa, você vai precisar treinar isso, você vai precisar exercer essa mudança na sua vida. Então, tudo é necessário um autoconhecimento, e é aqui onde eu quero chegar. E essa é a pergunta que eu quero deixar para você, onde você está? Né? Qual a sua estação, o que você tem vivido, o que você tem aprendido, o que você tem treinado. Será que você tem treinado somente a fazer coisas ruins para você? Será que você só tem exercido coisas que são irrelevantes para o seu futuro, que não vão trazer frutos? Ou você tem colocado coisas na sua vida com que você vai treinar, que você vai exercer para que você alcance o seu futuro? Muitas pessoas são treinadas a ouvir coisas ruins sobre elas. Desde pequenininhas elas escutam, você não vale nada, você não presta, ou até mesmo com as atitudes que talvez seja um abandono, seja uma agressão física, uma agressão verbal. Com as atitudes, aquilo ela vai interpretando como se ela não merecesse algo bom na vida dela, como se ela não merecesse viver em algum lugar bom. Então ela foi treinada a viver num lugar ruim. E quando entra num contexto que talvez está te dando uma oportunidade boa para você crescer na sua vida, você está estranhando, você está, como assim? As pessoas podem me amar, as pessoas podem cuidar de mim, ou até mesmo eu tenho a oportunidade mesmo de estudar, eu tenho a oportunidade de alcançar os meus sonhos. Sim, você tem, porque o seu contexto ruim, ele não define quem você é. O que você passou na sua vida não define quem você é hoje, as oportunidades que você tem no futuro. Então aproveite o que você tem alcançado, aproveite o que tem aparecido para você, a oportunidade da sua vida para você, e alcance onde você quer alcançar, chegue na onde você quer chegar. E muita gente é treinado a ouvir coisas boas, então ele tem dificuldade em acessar frustrações, né? Então ele sempre foi muito incentivado dentro de casa. Ele escutou que ele era muito bom, o que ele fazia tudo era muito bom, ou ele não era punido quando ele fazia algo ruim. E quando ele entra no contexto de trabalho, vamos supor, e as pessoas falam não, as pessoas criticam o que ele fez, ou até mesmo dão feedback ruim daquilo que ele está fazendo, ele não consegue lidar com aquilo, é muito difícil, porque ele não tem um histórico que permite com que ele consiga lidar com aquilo na hora, né? Então ele vai se emocionar, ele vai chorar, ele vai fazer alguma coisa que não vai fazer com que ele reaja diante daquela situação que foi posta para ele.
Então, pessoas que têm facilidade, às vezes, em lidar com situações difíceis, é porque elas já passaram por um treinamento, elas já passaram por uma história que fez com que elas consigam lidar com aquilo que está posto para elas, que elas consigam lidar com aquilo que é ruim, que é diferente, que está desconfortável. Ela consegue passar por aquilo com facilidade. Então, por isso que é muito importante o autoconhecimento. Você precisa conhecer o seu propósito. E eu não vou falar só de autoconhecimento, que às vezes uma teoria da psicologia vai trazer, que são sobre os seus comportamentos, você conhecer o seu humor, você conhecer a sua personalidade, mas eu quero falar algo mais profundo ainda. Eu quero te incentivar a entender o seu propósito. Por que você veio à Terra? Porque muitas vezes você pode entrar num lugar de que você pode até conhecer o seu comportamento, o seu humor, mas aquilo não faz sentido porque você não tem um propósito, você não tem por que viver. E eu quero te incentivar, você tem sim um lugar para viver, você tem sim um propósito para sua vida, você tem uma missão para cumprir, né? E tudo que a gente faz na nossa vida é para servir alguém. Você pode observar que muita gente às vezes entra em alguma faculdade, né? Eu vou falar sobre faculdade aqui, mas também tem outros contextos de vida. Mas a pessoa, ela quer formar-se em psicologia. Vou dar o meu exemplo. Ela quer ajudar as pessoas. Ela quer um dia fazer diferença na vida de alguém. Então esse é um motivo certo para que você encare seu futuro. Não entre no lugar de criar expectativas, de criar uma motivação no seu coração para encarar o seu futuro, para você construir o seu futuro com motivos, com expectativas que são ruins, que são passageiras, que não vão te completar. Se você entra no lugar de entender o seu propósito, por que você nasceu, qual que é a sua missão, o seu futuro vai fazer mais sentido para você. Então é importante o autoconhecimento para você conhecer o seu propósito, qual é a sua missão e a partir de hoje você começar a construir o seu futuro. Uma coisa que eu quero deixar para você e relembrar é que você está num processo, tá bom? Então você não vai colher os frutos de tudo que você vai decidir hoje a mudar, decidir fazer hoje, amanhã, ou semana que vem, ou no próximo mês. Porque tudo é um processo, você tá nesse processo e a gente só colhe o fruto bom quando a gente planta esse fruto bom. E para a colheita chegar, existe um tempo. Então, você pode decidir hoje mudar de comportamento, você começar a estudar, mas às vezes a prova que você já fez esse ano vai vir a nota ruim ainda porque você não estudou. Você vai ter que colher a consequência de não ter estudado no começo do ano. Mas persevere, daqui para frente tem muito tempo ainda, então você pode recuperar. Então o fruto vai vir, mas também vai vir o fruto ruim de você ter plantado. Às vezes a gente plantou a vida toda um limãozinho azedo, mas a gente não quer mais chupar aquele limão azedo. A gente quer comer o morango doce, mas a gente nunca plantou ele ou acabou de começar a plantar. Então tenha paciência, tenha tenha perseverança de alcançar essa colheita. Eu incentivei bastante você a entender quem é você. Então olhe mesmo para você. Pare e pensa e olhe para você, quem você é. Quem você foi há tempos atrás, quem você está sendo agora e o que vai acontecer com você no futuro. Você precisa desse momento, você precisa se autoconhecer. Então eu te passei várias questões para você pensar sobre você. Então pensa sobre isso, porque dói muito mais viver uma vida só sobrevivendo do que você começar a viver a sua verdadeira história. Você pode até tomar um passo hoje, um passo bom, que vai te trazer frutos bons, que pode doer para você, mas pode ter certeza que é muito pior viver uma vida só sobrevivendo, que dói muito mais. Após essas reflexões, basta você mudar, basta você escolher qual atitude que você quer tomar para o seu futuro, para você construir esse futuro, porque ele vai vir. A construção do futuro, ela vai acontecer, mas basta você escolher como que você vai construir esse futuro, de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então é isso, muito obrigada por ter assistido e espero mesmo que você construa um bom futuro para você.